Bem-vindos a mais uma análise. O nosso foco hoje é um documento, fundamental para a história do pentecostalismo no Brasil. A narrativa de Josué Piro sobre a chegada do missionário Luiz Franciscon em 1910. É um texto que narra, com detalhes muito vívidos, os primórdios de um movimento que, viria a se tornar gigantesco. Exatamente. E o relato do Piro, que foi contado décadas depois dos eventos, nos coloca diante de uma questão central, sobre como a gente lê textos como este. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é: a gente está diante de um registro histórico que busca a precisão factual de intervenções divinas, passo a passo? Ou, por outro lado, a gente está lidando com uma poderosa narrativa de fundação. Um texto cuja principal função é teológica, uma espécie de mito de origem, construído para forjar a identidade e legitimar a fé de uma nova comunidade. Nessa nossa análise, eu vou defender que a força e o propósito do relato do Piro residem, sim, na sua pretensão de ser um registro factual dos acontecimentos. E eu vou explorar o outro lado da moeda. Vou argumentar que, embora seja um documento de um valor inestimável, a sua estrutura, os temas, a linguagem, tudo isso aproxima muito mais de uma narrativa de fundação teologicamente sofisticada, onde cada evento é escolhido e moldado para transmitir uma verdade espiritual, não necessariamente um fato jornalístico. Ótimo. Então, para começar, do meu ponto de vista, a chave para entender o relato de Piro é levá-lo a sério como um registro do que aconteceu. A força dele está nos fatos que ele apresenta. Não são ideias abstratas. É uma sequência de eventos muito concretos, apresentados como um plano divino se desenrolando. Começa com uma revelação específica nos Estados Unidos, baseada em Colossenses 2. Depois, uma profecia clara de que um grande povo esperava o Franciscon no Brasil. Os eventos que se seguem são a prova disso. O encontro com Vicente Pavani, a visão do anjo que aterroriza o Felipe Pavan, as curas na Lapa. Para mim, tratar esses pilares como meros símbolos ou arquétipos é esvaziar a própria fé que o relato descreve e que mobilizou aquelas pessoas. A fé deles estava ancorada nesses acontecimentos. Eu compreendo perfeitamente a importância de ler o texto dessa forma, especialmente do ponto de vista da fé da comunidade. Mas a minha abordagem parte de um outro princípio. Quando um relato é construído tanto tempo depois, ele inevitavelmente organiza as memórias de uma forma que faça sentido teológico. Não se trata de inventar, mas de selecionar e dar forma. Para mim, o objetivo principal do narrador não é o rigor de um cronista, mas a construção de um sentido. Pensa, por exemplo, na aversão inicial do Franciscon aos macacos no Jardim da Luz, que o faz querer ir embora. Logo em seguida, ele recebe uma ordem divina para voltar exatamente àquele lugar que ele desprezou. Isso não soa como uma parábola perfeita sobre encontrar o sagrado onde menos se espera, no lugar mais improvável? A narrativa inteira parece moldada para provar uma tese. Este movimento é uma obra direta de Deus, imune ao erro e ao esforço puramente humano. Entendo a leitura simbólica, mas ela me parece insuficiente quando olhamos os detalhes do primeiro grande evento, o encontro no Jardim da Luz. O que eu acho fascinante nesse relato é a crueza dos detalhes. Pensa bem, Vicente Pavani, um vendedor de peles, está em desespero total. Ele foi rejeitado numa loja na rua Florencio de Abreu, não consegue vender seu produto, declara no coração que seria capaz de matar quem lhe falasse de Deus. A narrativa não esconde essa hostilidade, o que a torna, para mim, muito mais crível. Mas essa crueza não poderia ser justamente um recurso narrativo para aumentar o impacto do milagre que vem a seguir? A profundidade do desespero torna a intervenção divina ainda mais espetacular? Mas o que acontece em seguida é uma cadeia de causa e efeito muito concreta. Nesse exato momento de crise, o Franciscon o aborda. Oram juntos ali mesmo no jardim. E o resultado é imediato e tangível. O Piro narra que o Pavani volta à mesma loja que o havia rejeitado e, milagrosamente, vende todas as suas peles. Isso não é um símbolo de prosperidade, é a solução de um problema real e imediato. É este evento, este milagre prático, que abre as portas para o primeiro batismo do movimento em Santo Antônio da Platina. É a história em ação,
não uma alegoria. Sim, mas a estrutura desse evento é quase literariamente perfeita. É a parábola ideal sobre a fé que produz resultados práticos. A sequência é clássica em qualquer narrativa religiosa: desespero humano, encontro divino, milagre e, finalmente, a conversão. A função desse evento na narrativa parece muito clara: validar a mensagem do Franciscon de forma inquestionável para o primeiro convertido-chave. Funciona como um cartão de visitas divino. Se a venda das peles ocorreu 1 minuto após a oração ou no dia seguinte, isso se torna secundário para o propósito da narrativa. O que importa para quem ouve a história é a conexão teológica inegável entre a fé recém-descoberta e o resultado material. Você não acha que a perfeição com que a história se encaixa é, no mínimo, suspeita do ponto de vista estritamente histórico? Eu vejo essa perfeição não como suspeita, mas como a própria evidência da intervenção divina que o texto quer relatar. Para o narrador, não há coincidência. Mas vamos levar seu argumento adiante. Essa sua interpretação de que tudo é simbolicamente estruturado começa a encontrar problemas reais quando olhamos o conflito com os presbiterianos. Ali não era uma parábola, era uma disputa teológica e de poder, bem real e até um pouco áspera. Concordo que foi uma disputa real. A questão é como essa disputa é narrada, como a memória do conflito é organizada para ensinar uma lição. Certo. E a narrativa descreve o seguinte: Franciscon começa a pregar sobre a necessidade de buscar ativamente os dons do Espírito Santo. A liderança presbiteriana local, com o Felipe Pavan à frente, rejeita essa ideia. A justificativa deles é curiosa. Eles afirmam que já possuem o Espírito porque cantam um hino que diz "Teu Espírito derrama". É uma disputa doutrinária clara. E a prova de quem estava certo, segundo o relato de Piro, vem de forma totalmente sobrenatural. Pavan, o principal opositor, tem uma visão de um homem de branco, um anjo, que o repreende duramente por ter expulsado o servo de Deus. O arrependimento concreto do Pavan é o que consolida a ruptura e, para a nova comunidade, prova quem tinha a sanção divina. É um evento que muda o curso da história daquele grupo. Exato. E aqui que a minha leitura ganha mais força, eu acho. Vamos analisar os elementos que estão em jogo nessa cena. De um lado, você tem a autoridade institucional, 5 pastores, a estrutura da igreja, que interrogam o Franciscon. E eles fazem a pergunta que revela tudo: o senhor trouxe carta? Eles querem credenciais, um documento, um aval humano. Do outro lado, você tem a autoridade carismática do Franciscon, que dá uma resposta genial: a carta está dentro de mim. O que essa cena está realmente nos mostrando é um clássico drama sobre a legitimação do poder. A pergunta que a narrativa responde é: quem tem a verdadeira autoridade? E a resposta seria a visão do anjo? Precisamente! A visão do anjo funciona como o que na dramaturgia a gente chama de Deus ex machina. É um recurso que surge do nada, uma intervenção divina que resolve um conflito que parecia sem solução. Ela deslegitima a autoridade da instituição e valida a missão do Franciscon de uma forma que está acima de qualquer debate humano. A história é contada para provar que a autoridade dele não vinha de seminários ou cartas de recomendação, mas diretamente de Deus. E o detalhe final, de eles terem que fazer bancos com caixotes de cebola depois que os presbiterianos retiram os bancos da igreja, reforça essa mensagem teológica. A obra de Deus é humilde e não depende de estruturas humanas. Essa ideia do drama de legitimação é interessante, mas me parece que o texto dá muito mais valor ao relato concreto da experiência do Pavan. A visão do anjo não é só um artifício literário para resolver um impasse teológico. É o evento que causa uma profunda crise e uma mudança real no coração dele. Piro descreve o sofrimento dele de forma muito vívida. Começou a chorar dia e noite sem parar. Ia comer e as lágrimas caíam no prato. Isso não me soa como a descrição de um personagem simbólico, mas como testemunho de uma crise espiritual genuína, resolvida por uma intervenção que ele percebeu como real. Ele então corre para a casa do Antônio Bombard, abraça o Franciscon e pede perdão publicamente. Isso é um acontecimento, não um arquétipo. Sim, mas um acontecimento não exclui o outro. O evento pode ter ocorrido, mas a forma como o Piro narra
com o anjo proferindo uma sentença tão clara e definitiva: enquanto você não se reconciliar com o meu servo, a paz não voltará a ti, você vai de mal a pior até a sepultura, estrutura o evento para ensinar uma lição fundamental sobre autoridade e obediência. É a teologia dando forma à memória histórica. O sofrimento do Pavan serve para dramatizar a gravidade de se opor àquilo que a comunidade entende como a obra de Deus. A verdade do evento para a narrativa é menos sobre o estado psicológico do Pavan e mais sobre o que aquilo significava para a autoridade do novo movimento. E essa mesma necessidade de uma prova divina, de uma sanção sobrenatural, nos leva diretamente ao terceiro ponto, que para mim é o argumento definitivo para uma leitura factual: os sinais e milagres na Lapa. O relato não fala de milagres genéricos, são casos extremamente específicos. Piro fala da cura do seu próprio irmão, que era paralítico e ficava dentro de uma bacia amparado por 4 travesseiros. Pensa na imagem visual disso. Ele descreve a cura de uma moça que ficou muda de susto ao pensar ter visto um cadáver no rio, e a cura de uma irmã cega chamada Maria. São nomes, condições, detalhes que dão um peso de testemunho ocular. Além disso, o próprio Piro se insere na história narrando a profecia de seu próprio nascimento, o que lhe confere a autoridade de uma testemunha predestinada para contar esses fatos. Mas é exatamente essa especificidade que torna uma narrativa de fundação tão eficaz. Sinais e maravilhas são componentes quase obrigatórios no currículo de qualquer novo movimento carismático que alega uma restauração do poder da igreja primitiva. E a escolha dos milagres aqui não me parece nem um pouco aleatória. Vamos analisar o padrão. A cura de um paralítico, de uma pessoa muda, de uma cega. Onde já vimos isso? Isso ecoa diretamente a lista de milagres de Jesus nos evangelhos e dos apóstolos no livro de Atos. Então você está dizendo que são inventados para se parecerem com os milagres bíblicos? Não necessariamente inventados do nada, mas talvez as memórias de curas e eventos extraordinários foram selecionadas e moldadas para se alinharem a esse padrão bíblico. A função aqui é criar uma linhagem espiritual direta. A mensagem implícita é poderosa. O mesmo poder que atuou na igreja primitiva com Pedro e Paulo está atuando aqui, entre nós, na Lapa. É uma reivindicação de legitimidade divina que se sobrepõe a séculos de história institucional da igreja. Não se trata apenas de registrar um fato médico de que a Maria voltou a enxergar, mas de estabelecer um padrão teológico que conecta aquele pequeno grupo diretamente ao poder narrado na Bíblia. Mas para os envolvidos, para a irmã Maria que voltou a enxergar, não era um eco ou um símbolo, era um fato que mudou sua vida e solidificou sua fé. Reduzir isso a uma estratégia narrativa me parece um distanciamento acadêmico que os próprios participantes da história não teriam. Para eles, Deus estava agindo literalmente. Veja outro exemplo na Lapa, a fuga milagrosa do Franciscon quando ele sai de mãos dadas com 2 meninos e não é reconhecido pela multidão enfurecida que queria apedrejá-lo. Isso é contado como um evento real, uma proteção divina inexplicável, não como um símbolo de que Deus protege seus servos. A realidade da experiência vivida é o ponto central. Eu não duvido por um segundo da sinceridade da experiência deles. A questão que eu levanto não é se algo extraordinário aconteceu. A questão é como essa experiência é lembrada, contada e organizada numa narrativa coerente décadas depois do ocorrido. A memória humana, especialmente a memória coletiva, é seletiva, e numa comunidade de fé, as memórias que são preservadas, polidas e recontadas são aquelas que reforçam a identidade e o propósito do grupo. A história de Piro é o belíssimo resultado desse processo. Uma coleção de memórias poderosas, forjadas numa narrativa teológica coerente que explica a todos de onde eles vieram, por que enfrentaram oposição e por que são um povo escolhido por Deus. A verdade da narrativa não está na sua precisão jornalística, mas na sua função de dar sentido. Ao final, então, eu volto ao meu ponto inicial. O poder do relato de Josué Piro e o que o tornou tão influente reside na sua apresentação e na sua recepção como um registro histórico de eventos literais. A crença na intervenção direta, específica e detalhada de Deus em cada passo da profecia no Zeuá Cura na Lapa é o alicerce do movimento. Para os pioneiros,
Estes não eram arquétipos, eram os atos de Deus na história. Analisá-los primariamente como símbolos é, a meu ver, impor uma lente moderna que, embora interessante, diminui a realidade da experiência que deu origem a essa fé. E eu concluo reafirmando que interpretar esta narrativa como uma grande narrativa de fundação não nega sua importância. Pelo contrário, a enriquece. Mostra o processo fascinante de como uma comunidade constrói sua identidade, sua teologia e legitima suas origens através de uma história coesa e teologicamente sofisticada. O propósito final do texto não é o rigor histórico de um acadêmico, mas a edificação da fé de uma comunidade. Sua verdade não reside necessariamente na literalidade de cada detalhe, mas na sua poderosa capacidade de dar sentido, propósito e uma identidade divina a um grupo de pessoas. Fica claro que ambas as perspectivas revelam a riqueza e a complexidade deste material. Seja lido como um registro histórico literal, uma crônica dos atos de Deus, ou como uma poderosa narrativa simbólica, um mito de fundação que estabelece uma identidade. De qualquer forma, o relato de Josué Piro é um documento fundamental para entender não só as origens de uma fé que marcou profundamente o Brasil, mas também para entender como as histórias que a gente conta sobre nós mesmos nos definem. A tensão entre o que aconteceu e o significado do que aconteceu é o que torna estes relatos tão fascinantes e duradouros.